O nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. É bom estarmos aqui nesta tarde para, por alguns minutos aqui, podermos refletir em louvor e também na poderosa palavra de Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar com os ouvintes o texto da palavra de Deus. Está no livro do profeta Isaías, capítulo 53, a partir do versículo de número 1, que diz o seguinte: Quem tem acreditado em nosso relato? E a quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescerá diante dele como uma tenra planta e como uma raiz de terra seca. Não tem forma nem formosura, e quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e ele foi afligido. Contudo, ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores está, assim ele não abriu sua boca. Ele foi tirado da prisão e do juízo. E quem declarará a sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele chagado. E ele fez a sua sepultura com o perverso e com o rico em sua morte, porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava em sua boca. Contudo, agradou ao Senhor feri-lo. Ele o submeteu ao padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá a sua descendência. Ele prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará a iniquidade deles. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande, e ele dividirá o resto do despojo com o forte. Porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com os transgressores, e ele carrega o pecado de muitos, e fez intercessão pelos transgressores. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Temos lido o capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Fizemos a leitura de todo o capítulo, que contém apenas 12 versículos, que estão inseridos nesse contexto. Aqui, se pudéssemos e quiséssemos colocar um tema para esta breve reflexão, seria os vislumbres da cruz. Ou seja,
aquilo que nós estamos contemplando adiante, ou seja, vislumbrando aquilo que há de acontecer com uma pessoa, é o que o profeta está enunciando, é o que o profeta está mostrando, são os vislumbres da cruz, são aquilo que a mensagem do profeta, a mensagem que Isaías está proclamando, ele está demonstrando aquilo que há de acontecer muito tempo depois da sua mensagem. O profeta messiânico, o profeta Isaías, neste capítulo, ele vai falar do sofrimento. Aqui Isaías tira esse tempo, Isaías extrai aqui esta mensagem para falar única e exclusivamente de uma única palavra que se diz sofrimento. Mas poderemos então fazer algumas perguntas. A primeira delas, sofrimento de quem? Quem irá sofrer? Quem irá padecer todo esse cenário que está sendo descrito pelo profeta messiânico? A palavra nos diz, no capítulo 53, o versículo de número 4, ele diz assim: nós o consideramos como atingido, ferido de Deus e afligido. O profeta nos dá aqui 3 características do que vai acontecer. Ele vai ser atingido, ele vai ser ferido por Deus. E terceiro, ele vai ser afligido. A primeira pergunta que fazemos é: quem é essa pessoa que vai sofrer tudo isso? De acordo com o cenário histórico do Antigo Testamento, aquelas pessoas estavam esperando alguém que seria denominado como Messias, alguém que haveria de vir para salvar as pessoas, para salvar os homens, para libertar o reino de Judá da opressão do mal. Esse Messias está caracterizado no Novo Testamento como o Filho de Deus, Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido da Virgem Maria, nascido em Belém, criado em Nazaré e morto em Jerusalém. Esse Jesus é ele que o profeta Isaías está dizendo que vai padecer tudo isto. A segunda pergunta que nós podemos fazer é: por que ele vai sofrer tudo isso? Identificando agora quem será o autor ou aquele que há de sofrer, que é Jesus, o Salvador, nós poderemos então perguntar: por que ele vai sofrer? Por que ele vai padecer tudo isso? Por que ele vai sofrer todas essas penalidades? O mesmo profeta vai nos dizer no versículo de número 4, certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. O versículo de número 5 nos dá a resposta da qual o motivo, porque ele vai sofrer. Veja o que o profeta está dizendo: porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que os feriram, nós fomos curados. Veja o que o profeta está dizendo. Ele está dizendo que nós tínhamos e nós temos transgressões. O profeta está dizendo que nós temos iniquidades. O profeta está dizendo que o homem que vive neste mundo sem Deus e sem o Messias, ele não tem paz. E por último, ele vai dizer que nós, como seres humanos caídos que somos, nós precisamos ser curados. Então veja, primeiro, quem vai sofrer? O Messias, o Cristo, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Ele quem vai sofrer, e ele sofreu.
Segundo a pergunta, por quê? Ele sofreu porque nós somos pecadores. Ele sofreu porque, como o profeta mesmo diz, nós somos transgressores. Nós somos cometedores de iniquidades. Nós pecamos contra Deus. Nós nos rebelamos contra Deus. Nós, enquanto estamos no pecado, vivemos numa rebelião aberta contra Deus. E foi por isso que Ele morreu, para nos aproximar, para nos trazer para mais próximo de Deus, para aplacar a ira de Deus contra as nossas vidas. Ei, meu amigo, meu irmão, ouvinte da palavra de Deus, aonde você estiver, saiba de uma coisa: Deus tem um plano para você e Ele enviou o seu Messias, Jesus de Nazaré, para pagar o preço pela minha e pela tua libertação. Ele foi ferido, Ele foi moído por essas 4 razões. Primeiro, porque nós somos transgressores. Segundo, porque nós somos iníquos, cometemos iniquidades. Terceiro, porque nós precisávamos de paz, ter paz com Deus, ter paz uns com os outros. E por último, porque nós estávamos doentes na nossa alma e precisamos ser curados. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha piedade da tua alma e que você possa ter um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo enquanto há tempo para você. Que esse Jesus que sofreu tudo isto aqui, para que você e eu pudéssemos estar aqui hoje pregando a palavra. E aí o profeta está olhando tudo que ele vai sofrer por esta razão. Porque nós somos transgressores, porque nós somos iníquos, porque nós não temos paz e porque nós precisamos de cura. O profeta vai fazer um vislumbre do sofrimento de Cristo. Ele vai olhar Cristo pendurado no madeiro. Ele vai dizer que o Senhor Jesus, ao descer a esta terra, não haveria nenhuma razão ou beleza para que os homens o desejassem, quisessem estar próximo dele, quisessem amá-lo. Ele seria castigado por nós. E ele foi castigado por nós. Ele sofreu açoites. Levou 39 chibatadas. Levou uma coroa de espinhos. Foi pendurado numa cruz que não era para ele, com os cravos pregados nas suas mãos e nos seus pés. Morreu. Mas ao terceiro dia, ele se levantou vivo do túmulo e está vivo para todo sempre, para que nós possamos declarar para você aqui e agora e dizer: há uma esperança para você. Ele morreu por ti, ele morreu pela tua vida, ele pagou o preço pela tua alma, para que você tenha liberdade e seja salvo do pecado, do engano e do erro. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Glória a Deus.